transcorreu mais para dentro desse universo, dessa obra. Vamos soltar alguns spoilers e vamos depois ver o que as pessoas acharam e a opinião delas. É muito interessante saber como eles digeriram essa obra toda. Pode continuar, o que você acha? Beleza. Bom, eu acho que logo de cara a gente também, conforme ele vai deixando as opções, que o jogo vai ser basicamente o seguinte: ele começa a oferecer para a pessoa. Ele escolhe uma pessoa na mesa bem parecido com aquele esquema de verdade ou consequência. Só que em vez de ele escolher verdade ou consequência, a pessoa escolhe entre consequência A ou consequência B. A pessoa pode escolher entre fazer determinada ação ou fazer outra ação. E não necessariamente as ações são, por exemplo, a ação que ele oferece para o candidato A e para o candidato B não necessariamente envolvem pessoas diferentes. Como assim? Por exemplo, o exemplo que ele usa no próprio filme. Ele oferece a pessoa a utilizar um determinado... não chega a ser não pode ser uma arma, considerado uma arma, para poder bater numa pessoa, e uma outra, que é um picador de gelo, se eu não me engano, onde acertar a perna de outro candidato. Só que, quando ele passa do primeiro candidato para o segundo candidato, ele não necessariamente muda uma das vítimas da consequência. E ele começa a manter sempre a pessoa, mesma pessoa, que recebe uma punição, entre aspas, mais branda. Porque essa pessoa agiu de uma maneira rude com o filho do anfitrião. E o filho do anfitrião falou: olha, você vai se arrepender de ter falado de uma maneira mais rude comigo. E então obrigou a que ele fosse uma das pessoas sempre punidas. Porque no final das contas, as pessoas sempre acabariam escolhendo entre bater determinada arma em um do que furar a perna de outro candidato. Então eles começaram a fazer essa jogada para poder punir esse jogador do evento que foi rude com um dos organizadores. Bem lembrado, caso... Bem Oi? lembrado. Bem lembrado. As regras do jogo que o próprio anfitrião impõe, elas são flexíveis. Ele vai mexendo. As regras que o próprio anfitrião impõe são flexíveis. Ele vai mexendo nessas regras ao bel prazer. Exatamente. Não existe uma lógica, não existe uma linha certa a seguir. Ele vai movendo as peças desse jogo conforme ele quer. O Arthur acabou de colocar. Às vezes ele mantém a vítima da pior consequência como sendo a mesma para o próximo participante. Às vezes ele pede para que o participante escolha entre se colocar de vítima ou vitimizar uma outra pessoa. E aí, ao perceber que a maioria prefere se vitimizar ao vitimizar uma outra pessoa, ele adapta as regras do jogo. Então, a partir de agora, você vai escolher entre o candidato C e o candidato D. Você não é mais uma opção de escolha. Então, a flexibilidade dessas regras ajudam a manter a tensão do filme no alto o tempo todo. Porque você não tem ideia de quais são as próximas peças que esse cara maluco vai mexer. Exatamente. E aí, logo nessa parte assim do filme, ele começa oferecendo... A primeira prova é oferecida um equipamento onde a pessoa colocava uma coisa na cabeça que dava choque. Então ele podia dar choque em si mesmo ou em outra pessoa. E aí todo mundo começa a tentar privar o outro do sofrimento para poder trabalhar em uma equipe. Só que tem uma candidata que é a... Eu não lembro o nome dela. Você lembra o nome da menina? É outra menina.
É a personagem da Sasha? É. A personagem da Sasha é a... Deixa eu pegar aqui. Eu não gravei o nome dela. A Amy. Amy, isso. Tem a personagem Amy, que é ensinado pela atriz Sasha Grey. Ela se mostra bem mais egoísta ou realista, dependendo do ponto de vista de quem estiver assistindo. Porque ela fala assim, olha, a gente não está aqui para poder privar o outro, a gente está aqui para poder ganhar. O negócio é sobre nós mesmos. E aí ela mostra que ela é uma competidora muito... Como eu posso dizer exatamente a palavra? Forte, muito forte. Ela é forte, ela é assim, sabe? Ela sabe disputar, ela é competitiva. Muito obstinada. Competitiva, obstinada. E aí ela começa a fazer isso, por exemplo, na hora que é oferecida ela dá choque nela, ou numa senhora, na outra senhora, ela não pensa duas vezes. Ela dá choque na pessoa. Sabe? Ela dá choque em outra pessoa. E aí as pessoas ficam, cara, você deu choque numa senhora que fica na cadeira de roda. Aí ela, e daí? Eu tô aqui pra eu não sofrer. Não vocês. E aí começa a criar um clima de antipatia de todos na mesa, tirando, obviamente, o anfitrião e o filho dele, que são os externos, tanto quanto os empregados do anfitrião. Começa a criar aquele clima esquisito, onde todo mundo começa a achar olhar meio torto para ela. Todo mundo cria um ranço, né? Uhum. Inclusive, eu, quando assisti, eu comecei a criar, falei assim, nojenta. Ela passa a ser o inimigo comum da mesa, né? Sim, só que aí o anfitrião percebe isso, e aí, como o Rodrigo disse, ele começa a fazer modificação nas regras, meio que para poder evitar que ela fosse uma vítima, uma escolha. E aí, quando ele faz isso, a gente fica, pô, quando é que ela vai ser punida? Quando é que ela vai ser punida? Olha só o que ela fez, ela não é uma boa pessoa. Só que não, o anfitrião meio que protege ela, só que aí, conforme o andamento das coisas vai acontecendo, cedo ou tarde, uma hora vai cair no colo dela a responsabilidade de talvez sofrer uma punição. Aí o Osso vai comentar um pouco mais aí, para poder também botar um pouco da opinião dele. Essas consequências, essas punições que o Arthur colocou, elas não são eliminatórias. A pessoa pode sofrer 2, 3, 4 punições. O que elimina essa pessoa do jogo só se ela realmente morrer ou só se ela desistir. No caso de desistência, depois da abertura dos trabalhos, depois que eles sugerem no começo do game, quem quiser ir, vai embora. Se você quiser ir depois desse anúncio, você vai embora, mas você vai embora morto. Não é mais uma opção sair do jogo. Não é mais uma opção, agora eu não quero mais, eu desisti. Não, agora você não pode mais desistir. A sua única opção de desistir é sair morto. Então, vai afunilando as consequências, vão afunilando as peças a serem mexidas, porque todo mundo passa a torcer pela mocinha, pela personagem da Iris, e torcer contra a Amy. A Amy vira a antagonista do processo. Você passa a ver até o próprio milionário e o filho dele como coadjuvantes, não. Você passa a ver, não, aquela pessoa, como ela é má, como ela pode pensar dessa forma, como ela pode não ter empatia com ninguém, a não ser com ela mesma. Aí ela passa por algumas provas, essa personagem da Amy, feita pela Sasha Grey, passa por umas provas de um barril de água, onde ela precisa, ela é submersa nesse barril d'água. Mas o roteiro poderia ter explorado um pouco melhor
essa dualidade que em algum momento o próprio roteiro impõe, mas ele acaba seguindo do meio para o fim uma linha muito reta. Eu gostaria de ter visto uma trama um pouco melhor trabalhada nesses personagens, porque nós sabemos que quem vai vencer o desafio é a Iris. Nós sabemos que, pelo andar da carruagem e pelo histórico de como o jogo se comporta, só ela vai sair viva. E sabemos o porquê de ela ter se sujeitado a encarar tudo isso. Mas esse filme tem um plot twist interessante. E aí eu vou dar as honras para finalizar essa linha de raciocínio, para revelar esse plot twist e para que ele possa dar as notas dele e até a finalizar as linhas de raciocínio que ele começou comigo e com vocês aí. O Arthur ele tá no teu colo, faça as honras. Então tá. Uma vez que a Iris ganhou, e aí? Bem, só complementando um pouquinho antes, né? O momento que cai no colo de todo mundo que está lá a responsabilidade de poder ser punido, e onde a pessoa que assiste, e onde a gente, não vou dizer que a gente vibra com o que está acontecendo, porque, né, é meio estranho você dizer que você está vibrando com uma pessoa passando por um momento de dificuldade ali, é meio sombrio, meio estranho, mas que a gente vê a vingança acontecer contra quem a gente está considerando mal. Porque é complicado. No final das contas, quem é mal? Quem é mal ali na mesa? A gente nunca sabe o que exatamente o que está levando a pessoa. O quão desesperada ela está para poder ela ser assim. Será que ela é má mesmo? Ou se ela só está desesperada para resolver a situação de vida dela? Que é por isso que ela está ali. O que levou ela a estar naquela mesa, né? Não fica bem claro, né? Não fica bem claro. Diz por cima que tem a ver com afogamento, que tem a ver com filho, mas o quê? Não fala. Então a gente não tem esse parâmetro para poder dizer exatamente. E isso é uma coisa muito interessante. Mas eu senti assim aquele ímpeto de não importa o que exatamente levou ela a agir assim, dessa maneira. Ela é má. E aí a gente começa a vir aquele sentimento de a pessoa precisa ser punida. E aí nesse momento chega uma opção onde todo mundo vai ter uma prova onde as pessoas que sobraram, a prova vai ser aplicada nelas e elas vão decidir o destino delas. Ele oferece duas coisas. Uma, o que você sabe que vai acontecer, que assim como o Rodrigo disse, é ficar submerso durante 2 minutos em um barril de água. E o outro é algo que está dentro do envelope que você não conhece. Então, muitas vezes a pessoa começa a querer jogar lá e cá, e aí acaba escolhendo o que está dentro do envelope ou o barril. A protagonista, depois, ela não é a primeira a escolher. Ela viu o que acontece com os outros participantes, que eram coisas nada muito legais, e ela falou: eu não quero saber o que está dentro daquele envelope. Eu vou ficar submersa, porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei que eu vou aguentar. Eu posso me preparar. E aí ele se prepara, ela se prepara para poder fazer a prova, e ela consegue. Aí você fala, poxa, agora acabou, né? Só que sobraram 3 participantes. Né? Ela e mais 2 que ainda viriam depois dela. Porque o outro rapaz não aguentou. Ele fez e faleceu. Escolheu o envelope e morreu. Só que aí os outros participantes, um deles recebe uma navalha, uma lâmina, para poder cortar um dos olhos. Ferir o olho. Para mim, isso assim, foi, acho que de toda a parte do filme, de tudo que aconteceu para mim, isso foi uma das partes que mais eu fiquei... Estou com dificuldade em entender o momento. Para mim também. Para mim foi uma das partes mais angustiantes, né? Foi, porque eu tenho muito nervoso de coisas com olho, sabe?
pingar coisa no olho, assim, eu tenho muito nervoso. E aí eu fiquei... Eu acho que se eu tivesse no lugar dele, honestamente, eu ia olhar pro cara, porque eles... Depois que você, assim como o Rodrigo disse, depois que você já concordou em não sair, você não pode sair, você só sai de lá ou ganhando ou morto. Talvez incapaz, eu não sei. Não deixa claro se algumas pessoas que desmaiaram são mortas. Eu acho que todas morreram. Na minha cabeça, todos morreram. Que não venceram, morreram. E aí, meio que eles te obrigam a participar. Ou você faz, ou você morre. Eles chegam até a apontar uma arma para a pessoa, para o participante. Eu acho que se fosse eu no lugar, eu ia olhar pro cara com a arma e falar assim, ó, amigo, atira porque eu não vou fazer, não dá. Não dá. Não dá. Uma bala na cabeça é melhor do que qualquer coisa no olho. Eu também concordo com você. Eu não sei se eu ia conseguir viver com isso. Fica a dica aí, se tiver algum milionário querendo patrocinar a gente, levar a gente para um negócio desse. Eu não vou topar, tá? Talvez eu vá lá e saia com. Só coma e saia de bucho cheio, no máximo. Que eu não acho que eu sirvo para esse tipo de jogo, não. Não dá. Para mim não daria. Vamos pro final, então, Arthur. Se recompõe a respira. E aí, não iremos passar por isso. No final das contas, como esperado, a Iris chega e vence. Ela vence a prova onde dá uma arma para ela e fala, olha, você tem duas opções. Você atira nele e acaba com isso, ou os dois saem vivos. Ela não pensa no nível, pegar, dá um tiro. Piu! Mata o cara. Recebe o apoio, né? Fala, vamos dar todo o apoio. Já localizamos um doador. Ele está no lugar tal. Até o fim de semana, teu irmão já está com a cirurgia feita. Aí ela chega em casa. Quando ela chega em casa, ela se arruma, vê que o irmão está dormindo, deitado na cama, toma um banho e aí vai mexer com o irmão. Quando ela vai mexer com o irmão, ela vê que ele morreu. Aí vem que é essa parte do plot twist, né, que é encontrar o irmão morto, mas ele morreu de quê?